Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tenho a honra de apresentar o webinar A Desconsideração da Personalidade Jurídica, Teoria e Prática Processual, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Direito Empresarial e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os objetivos de desenvolvimento sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Alessandra Cristina Amaral Bezerra, coordenadora da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui no evento promovido pela Comissão do Acadêmicos de Direito da OAB. Cumprimento a todos em nome do nosso presidente, o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Agradeço muitíssimo os dois palestrantes, com quem eu tenho bastante afeto desde os tempos da faculdade, o professor Simardi e do Henrico, e espero que todos aproveitem bastante a oportunidade, porque é um tema bastante rico e cheio de questões processuais e práticas que demandam um estudo bastante aprofundado. Agradeço também a Bruna e a Leonela, que são acadêmicas de Direito e também vão acompanhar o evento conosco aqui. E o professor Luiz Vardi tem uma longa experiência acadêmica, tem alguns anos de, não vou falar quantos, tá, professor, de experiência no Mackenzie, lecionando disciplinas de processo civil. E o Henrico atua longamente, a oportunidade também de lecionar questões também relacionadas à Constituição, enfim. Passo a palavra, então, para o professor Luiz Simardi, que vai iniciar o evento, e espero que vocês aproveitem. Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, agradeço à Comissão do Acadêmico de Direito, para esse convite para participar desse evento. Agradeço a doutora Alessandra, Leonela, Bruna, Danila, Isabela, todos aqui que nos acompanham, e claro, quero mandar um abraço para o professor Henrico, que me dá a honra de participar aqui comigo, ou eu participo com ele desse evento. Então, esse tema, claro, é um tema bastante interessante, bastante relevante, e me coube, nesse primeiro momento, fazer, então, vamos dizer assim, um apanhado geral. Vamos nos situar. A gente vai tratar, ao longo da nossa conversa, de questões polêmicas, mas, nesse primeiro momento, a ideia era que eu fizesse aqui, então, desse um panorama geral para a gente se situar. Então, vejam, começando, dando esse panorama nessa primeira parte da nossa conversa. Quando a gente estuda processo civil, e eu sempre insisto nisso, independentemente do tema, é interessante a gente começar esse nosso estudo pelas normas fundamentais. Veja, a gente está falando aqui com acadêmicos, com jovens estudantes, jovens advogados, é algo em que eu insisto muito. Para a gente entender o espírito do Código de Processo Civil, a gente entender os principais objetivos, as principais preocupações do legislador ao elaborar esse código, a gente precisa partir nesse estudo das normas fundamentais. E as normas fundamentais, elas reiteram diversos princípios constitucionais do processo. Então, para a gente entender o espírito do código, é importante a gente começar pelas normas fundamentais, e eu, como disse, sempre insisto nisso, são apenas 12 artigos. Você que se interessa por processo civil, estuda processo civil, conheça bem esses primeiros 12 artigos do Código, porque eles estabelecem diretrizes que vão acompanhar todo o desenvolvimento do Código. E aí você vai dizer, bom, mas espera aí, você ia falar de desconsideração. De repente você está falando de norma fundamental. Por uma razão muito simples. Esse tema, desconsideração da personalidade jurídica, tem uma ligação muito íntima com determinadas normas fundamentais do processo civil. Quais? Vejam, a nossa Constituição Federal, ela já garante o contraditório, certo? Já é uma garantia constitucional. Mas, apesar do legislador constituinte ter estabelecido essa garantia dentro da Constituição, o nosso atual Código de Processo Civil, reiteradamente,
prevê a necessidade de se observar o contraditório. Nem precisava, se já está na Constituição, é o suficiente para que tenha que ser respeitado. Mas, apesar disso, o legislador, várias vezes nas normas fundamentais, fala do contraditório. Vejam, calcule aqui comigo. O final do artigo 7º fala em contraditório. O artigo 9º é inteiro dedicado ao contraditório. O artigo 10º é inteiro dedicado ao contraditório. Então, há nitidamente essa preocupação. Você vai dizer, bom, mas o que tem a ver com o tema? Vamos chegando agora. O legislador, ele percebeu que, quando da vigência do Código Antigo, era comum ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica sem que fosse garantido ao sócio ou administrador, cujo patrimônio se pretendia atingir, sem que fosse garantido a ele o contraditório. Às vezes acontecia de ser deferida a desconsideração. Às vezes o sócio ele tinha bens penhorados. E só depois disso ele tomava conhecimento do que estava acontecendo. Então ele já tinha uma decisão contra si. E ele já tinha até um ato de constrição contra o seu patrimônio, sem sequer ter notícia do que estava havendo. E às vezes acontecia, eu sou advogado, como muitos de vocês, às vezes acontecia do cliente ligar para o escritório, doutor, bloqueou. Você fala, como assim bloqueou? Doutor, está bloqueado. E a pessoa desesperada, está bloqueado, doutor. Você ia entender do que se tratava. Não, o gerente do banco me ligou dizendo que minhas contas estão bloqueadas. Mas por quê? Sei lá, doutor. Então a gente ia pesquisar. O legislador, então, percebeu que num sistema como esse atual, em que a preocupação com o contraditório é muito nítida, as coisas não poderiam continuar dessa forma. E aí está a semente da criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi criado basicamente para que, dentro desse procedimento de desconsideração, fosse respeitado o contraditório, o que muitas vezes não acontecia. Então, hoje, como é que se dá a desconsideração da personalidade jurídica? Bom, claro, o interessado na desconsideração, ele tem que pedi-la, e aí, dependendo do estágio em que o processo estiver, vai se abrir, vai se instaurar o chamado incidente de desconsideração. Por que eu estou dizendo dependendo do estado? Porque se a desconsideração for requerida na inicial, não se estabelece o incidente. Então, o nosso código diz, o incidente de desconsideração pode ser requerido a qualquer tempo. E a qualquer tempo mesmo, porque até na petição inicial pode ser requerida a desconsideração. Você que talvez tenha sua prática já na advocacia, ou então no seu estágio, está mais acostumado a ver aquele pedido de desconsideração aos 48 do segundo tempo, quando está se tentando bloquear, está se tentando penhorar patrimônio da pessoa jurídica, não se localiza, e aí se pede a desconsideração para se poder penhorar bens do sócio. Mas, embora no dia a dia a gente veja isso acontecendo só lá na fase de execução e no final dela, quando ela não está caminhando para um bom resultado, desde a petição inicial, fica claro hoje no nosso código, artigo 134, parágrafo 2º, eu já posso requerer a desconsideração. Você vai dizer, mas como assim requerer na inicial? Ora, você vai ajuizar uma ação contra a pessoa jurídica, por uma obrigação que a pessoa jurídica tem para com você. Você já sabe, a essa altura, que o sócio praticou determinados atos que o tornam também responsável pela obrigação. O que você faz? Você, ao invés de mover ação só contra a pessoa jurídica, você move contra a pessoa jurídica mais o sócio, justificando a inclusão do sócio no fato dele ter praticado atos que o tornam também responsável com seu patrimônio. Então, desde a inicial, você pode fazer esse requerimento. Agora, se você não fizer o requerimento com a inicial, aí vai haver a chamada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você, se for pedir essa desconsideração, você vai fazer um pedido nos autos, instruindo, na medida do possível, ou no máximo possível, com provas que demonstram que o sócio praticou atos que o tornam responsável pela obrigação. O juiz, recebendo essa sua petição, ele faz apenas nesse momento um juízo de admissibilidade do pedido de instauração do incidente.
O juiz, ele não vai determinar ou deferir de plano a desconsideração. Ele apenas faz um juízo de admissibilidade para avaliar se aquele pedido é razoável, se aquele pedido é plausível. Se o pedido for razoável, plausível, aí sim o juiz instaura o incidente de desconsideração. A instauração do incidente de desconsideração gera 3 consequências imediatas, claras. Primeira consequência, deve haver a comunicação ao distribuidor do tribunal. Para quê? Para dar publicidade, para se dar eventual notícias a terceiro. Por exemplo, se eu vou comprar um bem de uma pessoa física e eu peço as certidões pessoais dela, se existe já um pedido de desconsideração em face dela, isso precisa sair na certidão. Até porque, de alguma forma, eventualmente, e sobre esse tema a gente vai conversar mais adiante, mas até porque, eventualmente, a existência desse incidente de desconsideração pode afetar o negócio. Então, é importante que seja dada publicidade. Então, primeira providência, comunica-se o distribuidor. Segunda consequência, ocorre a suspensão do processo. Então, enquanto se discute a desconsideração, em princípio, existem aqui algumas discussões, mas em princípio o processo fica suspenso, enquanto se decide se o sócio será ou não incluído. E, finalmente, vem a terceira providência, a mais importante de todas. É justamente para isso que foi criado o incidente de desconsideração. Instaurado o incidente, o sócio cujo patrimônio se quer atingir, ele será citado para oferecer a sua defesa frente ao pedido de desconsideração e não apenas oferecer a defesa, porque você garantir contraditório de forma plena significa dar à pessoa a oportunidade de se defender, mas mais que isso, produzir prova da veracidade das suas afirmações. Então, o sócio, ele vai ser citado para vir se defender do pedido de desconsideração. Ele tem, então, a possibilidade de oferecer defesa e ainda requerer a produção de provas. Só depois do sócio oferecer defesa, dele ter a oportunidade de produzir provas, só aí é que o juiz vai decidir se decreta ou não a desconsideração da personalidade jurídica. E eu te pergunto agora, o que está sendo observado em todo esse procedimento? O contraditório. Voltamos para o artigo 7º, 9º e 10º do Código de Processo Civil. Aliás, eu fiz aquela observação inicial e quero reiterar. Aquilo que está escrito nas normas fundamentais vai causando repercussões ao longo do Código. É até um exercício interessante para a gente fazer. Quando a gente vai lendo o Código, no curso dele, até o final, a gente vai encontrando os reflexos das normas fundamentais. E aqui eu estou dando um exemplo. A criação do incidente de desconsideração é um reflexo das normas que exigem o efetivo respeito ao contraditório. Então, tudo isso foi feito para se preservar contraditório. Também o código aqui, a gente não pode dizer que ele inovou, mas ele trouxe alguma novidade ao prever expressamente a possibilidade de se decretar a desconsideração da personalidade inversa. Então, vejam, não é que o atual código criou isso, porque já se falava em desconsideração inversa quando da vigência do código anterior. Mas não havia previsão legal. Hoje, então, o nosso código tem o mérito de prever expressamente essa possibilidade. Se eu peço a desconsideração inversa da personalidade jurídica, o juiz hoje não vai poder dizer que eu estou inventando, que isso não existe. Como não? O próprio código prevê expressamente. Alguém deve estar perguntando, bom, mas tudo bem, mas o que é isso de desconsideração inversa? Então, vamos lá. A desconsideração inversa é o contrário da tradicional. Alguém vai dizer, bom, não adiantou nada. Então, vamos lá. A desconsideração inversa é o contrário da tradicional. Qual que é a desconsideração tradicional? Vamos lá. Qual é a desconsideração da personalidade jurídica tradicional, que a gente normalmente vê? Por força de dívidas da sociedade, eu peço a desconsideração da personalidade jurídica para ir buscar a satisfação do meu direito no patrimônio do sócio. Então, essa é a desconsideração tradicional, a dívida é da sociedade. Mas eu peço a desconsideração para poder ir atrás do patrimônio do sócio.
O que é a desconsideração inversa, então? O contrário disso. Por força de dívida da pessoa física, do sócio, eu peço a desconsideração da personalidade jurídica para poder buscar a satisfação do meu direito no patrimônio da sociedade da qual ele faça parte. Então vejam, atenção, vejam como é diferente. A dívida é do sócio. Eu peço a desconsideração inversa para ir buscar a satisfação do meu direito no patrimônio da sociedade. Como eu disse, o nosso código atual não inventou isso. Já se falava disso no código antigo, mas ele tem aqui um mérito. Que mérito? O mérito, então, de prever de forma expressa essa possibilidade, não deixando margem de dúvidas para o seu cabimento, certo? Um outro ponto que eu queria mencionar, e para não ficar aqui no monólogo, eu já vou acabando, mas um último ponto que eu queria mencionar diz respeito à decisão do incidente de desconsideração. Então, como nós vimos, o incidente é instaurado, ocorre a comunicação do distribuidor, a suspensão do processo e abre-se a oportunidade de contraditório ao sócio. Só depois do contraditório é que o juiz decide se decreta ou não a desconsideração. Qual é a natureza dessa decisão? Decisão interlocutória. Qual é o recurso que cabe em face de decisões interlocutórias? Quando cabe, é o agravo de instrumento. Nós sabemos que o nosso atual código restringiu bastante o cabimento de agravo de instrumento em face de interlocutórias. E daí nós temos aquele famoso artigo 1015, que relaciona as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Uma delas fala, inclusive, do cabimento do agravo da decisão que julga, que aprecia o pedido de desconsideração, que julga um incidente de desconsideração. Então, essa decisão em que se aprecia o incidente, que se decide o incidente, é uma decisão que, se for proferida por juízo de primeiro grau, ela é passível de agravo de instrumento. Se for uma decisão do relator, porque a desconsideração pode ser discutida em grau recursal, se for uma decisão do relator, qual é o recurso que cabe para eu submeter uma decisão unipessoal do relator ao órgão colegiado responsável por julgar o recurso? O agravo interno. Então, se for decisão de relator, cabe agravo interno, todos eles, instrumento interno, 15 dias. Lembrando, todos os recursos hoje têm o prazo de 15 dias úteis, menos os embargos de declaração, que tem o prazo de 5. Então, vai caber agravo de instrumento, se for decisão de juiz de primeiro grau, ou agravo interno, se for decisão do relator. Então, esse é um panorama geral para a gente se situar, o que me coube nesse início de conversa. Eu agradeço aqui a atenção e passo a palavra aos meus colegas em seguida. Henrico, se você tiver algum ponto a complementar, fique à vontade. Eu tenho, sim, alguns pontos. Eu vou tentar complicar um pouco as coisas, professor Luiz Eduardo, para a gente poder compreender esse instituto novo, tão rico e que tem, de fato, muitas nuances, tanto na questão do estudo mesmo da legislação, quanto do que a gente enfrenta na prática, né? Eu também faço um agradecimento, já que eu estou começando a falar agora, para a Comissão de Acadêmicos da OAB. É uma alegria enorme falar para acadêmicos, para as comissões da OAB. Sempre que eu sou convidado, eu tenho sempre muito entusiasmo. Então, agradeço o convite e cumprimento todos os acadêmicos na pessoa da Bruna e da Leonela, e cumprimento a coordenação da comissão na pessoa da Alessandra. E também, professor Luiz Eduardo, é uma honra muito grande para mim participar desse debate com você sobre um tema tão importante, né? E ele é importante porque, de fato, quem atua na prática enfrentou, e nós tivemos alguns marcos importantes. Nós tivemos um marco em 2015 com o novo CPC, que foi exatamente o que o professor Luiz Eduardo nos explicou, desse prestígio ao contraditório, né? Então, de fato, o CPC trouxe princípios que são tão importantes para o processo civil, como o princípio do contraditório, e positivou eles lá, logo no início do código, dizendo, olha, artigo 10º, juiz não decide coisa alguma sem ouvir a parte antes sobre aquilo que ele vai decidir. O juiz tem que ouvir.
Ele tem que dar o contraditório para ela, antes de decidir. E o que acontecia antes do CPC de 2015? O contraditório, nas questões em que uma parte era incluída a pretexto da desconsideração da personalidade jurídica, o contraditório era dado depois, com ela já incluída, com a decisão de inclusão já proferida. E eu vou começar contando para vocês um caso prático que eu vivi na advocacia, para vocês verem a quantidade de problemas que havia e que o Código buscou resolver. Só que vocês, principalmente acadêmicos, que ainda não atuam nos tribunais em relação a essas questões, eu também quero dar esse exemplo para vocês verem que, muitas vezes, uma nova legislação, ela leva algum tempo para ela se sedimentar nos tribunais. E os tribunais darem a ela o sentido que a gente precisa tomar para a gente tomar decisões, dar orientações para os nossos clientes, enfim, o sentido para a gente ter, no fim das contas, segurança jurídica em relação ao que vai acontecer. Então, o que vai acontecer se uma pessoa jurídica for desconsiderada? Se ela for desconsiderada por uma obrigação que ela tem, quem vai responder por essa obrigação e qual o procedimento que vai ser adotado para ela ser desconsiderada? O professor Luiz Eduardo explicou muito bem que até antes do novo código, do Código 2015, que já não é tão novo, muitas vezes o advogado recebia uma ligação dizendo: doutor, bloquearam a minha conta. E aí o advogado perguntava assim: mas você estava sendo processado? Não, nunca fui processado, né? Eu não tenho nenhum processo contra mim. Assim, bom, se bloquearam a sua conta, agora você tem um processo contra você. E aí, quando você ia ver, o processo que ele tinha contra ele era um processo contra uma outra pessoa que foi desconsiderada e que acabou recaindo sobre ele. Pois bem, quando veio 2015, eu, advogado, pensei: eu não vou mais receber este telefonema que eu e o professor Luiz Eduardo recebemos tantas vezes antes de 2015. Né? Ninguém vai me ligar falando: professor, ou advogado, ou doutor, bloquearam minha conta. Eles vão me ligar dizendo outra coisa. Assim, advogado, eu fui citado para responder aqui a um tal incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O que pode acontecer? Bom, você tem que se defender. Se você não se defender, um dia podem bloquear a sua conta. Mas você vai se defender antes. Essa foi a grande mudança do Código de 2015. Só que o que aconteceu comigo em 2000 e, salvo engano, 18, ou seja, já havia tempo suficiente, já tinha passado o Código, seminários de interpretação do Código, vacatio legis. Eu olhei aqui o artigo 134, 135, disse para todos os clientes que agora a gente teria um contraditório anterior, que não tinha bloqueio surpresa e tudo mais, e um cliente me liga e não tinha conta bloqueada. Mas ele me liga e fala: olha, doutor, eu tive a notícia, por acaso, porque ele estava fazendo uma pesquisa no Tribunal de Justiça, que eu sou réu e que tem uma ordem de bloqueio contra mim. Eu fiz a pergunta: bom, mas tem algum processo, alguém te citou alguma vez tal? Ele disse: não tem nada. Quando eu fui ver, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: a parte estava cumprindo uma sentença, executando um crédito contra uma determinada empresa, e no meio dessa execução, essa empresa não pagou a dívida que ela tinha. A parte fez uma petição dizendo: olha, já que ela não paga, inclua essas pessoas aqui. E quando ela disse inclua essas pessoas aqui, ela colocou tudo lá dentro. Ela colocou os sócios, ela colocou empresas que ela julgava serem do mesmo grupo econômico. É uma expressão que muitos de vocês já ouviram, nós vamos comentar essa expressão aqui ainda nesse debate hoje. Então, elas são do mesmo grupo, elas são empresas que fazem a mesma atividade, elas atuam conjuntamente. Ela colocou todo esse rol de empresas numa lista de uma petição e levou para o juiz. E detalhe importante: o juiz, ao receber essa petição, ele disse: não vou incluir. Não vou incluir porque eu entendo que não estão preenchidos os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos falar sobre eles. A parte, quando ela teve esta decisão interlocutória dizendo não vou incluir, ela recorreu para o tribunal. Ela agravou para o tribunal. O tribunal, então, e vejam, quem que era a parte deste agravo? A empresa devedora e a parte que estava tentando incluir mais esse monte de pessoas. O meu cliente é um desse que estava na lista. O tribunal olhou o agravo e disse: não, você tem razão, tem que incluir essas pessoas. E mandou incluir todo mundo. O juiz, ao receber a ordem do tribunal, ele não só incluiu, como deu um passo além, falou: olha, ainda bloqueei a conta deles de uma vez.
Eu olhei isso e disse, bom, nada disso está previsto. Primeiro, o tribunal não podia ter incluído sem o incidente de desconsideração antes, sem dar a essas pessoas a chance de se defenderem. 2, quando o tribunal mandou incluir, o tribunal não mandou o juiz bloquear as contas, ele mandou incluir. Então, incluir para se defender. Então, bom, que seja uma defesa tardia, mas que eu possa me defender. Não, ele já fez uma constrição. Detalhe, posta essa situação, o que é que eu faço? Bom, eu fui olhar no código e eu vi no artigo 674 dos embargos de terceiro, que é uma medida franqueada a um terceiro, que não é parte do processo, que se ele tiver uma constrição vinda de uma inclusão dele no processo por um incidente do qual ele não participou, ele pode entrar com embargo de terceiro. Mas veja, se ele tiver uma constrição, se o incidente, e de um incidente que não participou, nesse caso, ele tinha uma ameaça de constrição que poderia justificar o embargo de terceiro, mas havia um problema, ele tinha sido já incluído no processo. Então, ele já era parte. E se ele é parte, ele não é mais um terceiro. E não é que ele não participou do incidente, sequer houve incidente. Bom, eu posso, então, fazer diferente. Eu posso impugnar a decisão do juiz que mandou incluir o meu cliente no processo, a minha empresa, no processo. E eu posso dizer, juiz, ela não tem que ser incluída. Está errado, não estão preenchidos os pressupostos da desconsideração. Só que o juiz, ao julgar a minha impugnação, o que o juiz vai dizer? O juiz vai dizer, olha, eu sinto muito, mas a minha ordem da sua inclusão no processo, ela não foi minha, ela veio do tribunal, da instância superior. O tribunal é que mandou te incluir. Se eu deferir a sua impugnação e falar, eu te excluo, eu, juiz, estarei descumprindo a decisão do tribunal. Bom, então, se você falar que não, aí eu recorro da sua decisão para o tribunal, ainda que você diga não, porque eu só estou cumprindo a decisão do tribunal. Só que quando eu recorrer da sua decisão para o tribunal, o tema vai chegar lá, o desembargador vai ser prevento, o tema vai chegar no tribunal, o tribunal vai falar, olha, a gente já julgou essa questão. Aí eu vou alegar, não, mas veja, a lei processual diz que a coisa julgada não afeta terceiros. Eu era um terceiro, eu não participei, então eu estou recorrendo agora. Eu falo assim, não, mas claro, mas quando o juiz mandou te incluir, você já estava ciente de que o tribunal tinha uma decisão contra você. Então, você tinha que ter recorrido da decisão do tribunal naquela época. Não tinha que ter impugnado para o juiz. E recorrer da decisão do juiz, que só reiterou que ele estava cumprindo a decisão do tribunal. Vejam a dificuldade. Então, não cabe embargos, eu não posso impugnar, eu tenho que recorrer da decisão do tribunal. Bom, tudo bem, eu recorro da decisão do tribunal, mas aí só vai me ser dada uma instância. Porque o segundo grau já julgou contra mim, eu entro naquele momento, e o meu contraditório vai ser instalado a partir do segundo grau para a instância especial, que já é muito restrita, que é a instância do recurso especial. Então, o não contraditório antes da decisão de incluir alguém num processo cria este tipo de embaraço processual. Eu passei por essa história. E o mais engraçado é que quando eu fui conversar com o desembargador do tribunal a respeito, e eu disse, desembargador, tem um problema, tudo bem ter incluído as pessoas, se vocês entendem que tem que incluir, né? Se Vossa Excelência entende que tem que incluir. Só que acontece o seguinte, não teve incidente. E o Código de 2015 diz que tem que ter um incidente, ela tem que se defender antes. Resposta do desembargador para mim, olha, doutor, alguém tem que pagar. Alguém vai ter que pagar. Eu digo, tudo bem, mas deixa que as pessoas que tenham que pagar se defendam antes, porque agora eu, advogado, nem sei o que fazer processualmente. Eu expliquei para vocês a dúvida real, né? Eu faço tudo, tá? Você faz tudo, aí você vai enfrentar outro problema. Preclusões consumativas. Você impugnou, você não quer recorrer. Não sei. É um problema enorme o tribunal, a esta altura do campeonato, simplesmente dispensar um incidente que está na lei. E da onde que o desembargador tirou a expressão alguém tem que pagar? E aqui eu saio um pouquinho da matéria processual para entrar um pouco no direito material a respeito das previsões legais sobre a desconsideração da personalidade jurídica. O desembargador diz alguém tem que pagar porque a autonomia patrimonial da empresa, quando o desembargador ele diz alguém tem que pagar, ele antes pergunta para mim por que o seu cliente não paga.
Eu digo, olha, meu cliente não paga porque não tem dinheiro. Isso não é ilícito não ter dinheiro para pagar. Não é uma fraude. O negócio pode dar errado. Mas o que é que incomoda? O que é que incomoda o julgador? Incomoda o julgador que o consumidor, que aquele caso era um caso de consumidor, estava sem receber a indenização dele. E se ele está sem receber, alguma coisa está errada na cabeça do desembargador. Ou seja, a autonomia patrimonial da empresa é algo que muitas vezes é mal visto. Tendo autonomia patrimonial faz ela se livrar de dívidas. Por quê? Porque ela está sem patrimônio, ela não paga e ninguém mais responde porque ela tem autonomia patrimonial. Isso, exatamente esta concepção, que fez com que em 2019 o Código Civil fosse alterado e antes de se alterar o artigo 50, que é o artigo mesmo que prevê a desconsideração da personalidade jurídica, que diz quando que a personalidade jurídica tem que ser desconsiderada, nesta reforma de 2019 no Código Civil, colocaram antes o artigo 49A. E o que diz o artigo 49A? O artigo 49A, quem tiver a possibilidade de abrir na internet pode abrir, eu vou ler para vocês. Ele faz um enunciado, ele diz, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, ele reforça algo que já estava no nosso sistema desde 1916, no Código Civil, que é que a personalidade jurídica, a pessoa jurídica é diferente da pessoa do sócio. No parágrafo único, ele vem e diz o seguinte, olha, isso é bom, isso não é uma coisa ruim. Independente aqui do nosso juízo de valor, a lei está positivado, a lei colocou, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos. O que é que o legislador está falando? O legislador está falando o seguinte, eu preciso, para que as pessoas empreendam, segregar o risco do patrimônio pessoal delas, do patrimônio que elas colocarem para que o empreendimento dê certo. E, diz a lei, isto é bom. Isso é o que faz a economia acontecer. Isso é o que faz as pessoas empreenderem. É por isso que as empresas existem. Se eu não tiver a lei protegendo a autonomia patrimonial e dizer, olha, vai lá, constrói o prédio, fabrica o produto, presta o serviço, mas olha, se você por acaso, se as coisas não derem certo, você responde com tudo que você tem e com as suas outras empresas também. Muitos empresários iriam dizer, eu não vou empreender. Esta é a declaração que o Código fez. Junto com esta declaração, dizendo, olha, agora a lei está dizendo que a autonomia patrimonial é bom, então, qual que é vamos dizer assim, a mensagem que o legislador quer passar para o judiciário? A mensagem que ele quer passar é dizendo o seguinte, olha, o pressuposto é de segregação de patrimônio. É que a pessoa jurídica tem o patrimônio dela, ela responde o patrimônio dela. Se ela não tiver patrimônio para pagar, ela pode quebrar, tem vários processos de liquidação, de ordenação dos créditos lá por preferência, os créditos alimentares vêm primeiro, mas o resto é o mercado que vai regular. Ah, mas eu não vou fazer negócio com uma empresa que tem um patrimônio pequenininho, um capital social pequenininho. Tá ótimo, o mercado vai regular, mas o que o Código está falando é, isso é bom. E aí o Código teve que resolver um outro problema, que é que antes, quando veio o Código de 2002, o Código Civil, veio o artigo 50, o artigo 50 dizia, olha, em caso de fraude ou de mau uso da pessoa jurídica, eu posso desconsiderar a pessoa jurídica, o sócio responde pelas obrigações dela. Esta previsão genérica veio quando já existia o Código de Defesa do Consumidor, que dizia no artigo 28 algo muito parecido no caput do artigo. No artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, dizia o legislador, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação do contrato social e etc. Vejam,
O caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor também exigia a fraude e a irregularidade. Quando saiu o Código Civil, no artigo 50, veio lá um enunciado da jornada de direito civil em que se discutia o sentido desse artigo, e o enunciado reitera que tem que haver uma irregularidade, tem que haver um desvio. Não é só a empresa ficar sem dinheiro. Tem que ter havido de um mau uso da pessoa jurídica para lesar os credores. Qual foi o problema? O problema foi que no artigo 28, cujo caput exigia fraude e irregularidade, veio o parágrafo 5º. E o parágrafo 5º diz: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Opa, então aqui mudou um pouco a história. Eu tinha o Código Civil dizendo tem que ter irregularidade, fraude, tem que ter um desvio de finalidade. Eu tenho o Código do Consumidor dizendo no artigo 28 que tem que ter um desvio de finalidade, mas colocando um parágrafo no final dizendo que, olha, se a verdade verdadeira é o seguinte: se ele não pagar, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica. Isso deu origem ao desenvolvimento de duas teorias, conhecidas como teoria maior e teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Uma, teoria maior, é uma teoria de desconsideração, vamos dizer, uma teoria subjetiva, em que eu tenho que apontar efetivamente uma fraude, uma irregularidade, um desvio de finalidade, e a outra, que é a teoria menor, que é uma teoria objetiva, dizendo, se você não pagar, o sócio vai pagar. No fim das contas, a linguagem não é bem essa, mas é o recado que foi tomado pelo parágrafo 5º. Outras legislações foram desenvolvendo isso. Se abrir a legislação ambiental, por exemplo, que é a Lei 9.605 de 98, diz exatamente a mesma coisa. Se a personalidade for obstáculo para reparar o dano ao meio ambiente, eu desconsidero a pessoa jurídica e eu vou direto na pessoa dos sócios. Aí aconteceu uma coisa curiosa, e aí vocês vão ver esse debate no judiciário, que é como é que o Código Civil, nesse diálogo com o Código do Consumidor, trata tanto a figura do sócio quanto a figura do administrador. Em 2019, então eu tinha artigo 50, tem que ter irregularidade, Código Civil. Caput do artigo 28, tem que ter irregularidade, mas o parágrafo 5º dizendo não precisa, eu posso desconsiderar, bastando o inadimplemento. Em 2019, o legislador altera o Código Civil dizendo, olha, a autonomia patrimonial é bom, e mais do que isso, eu vou apurar um pouco mais esse artigo 50 e vou tentar deixá-lo um pouco mais restrito, para dar segurança jurídica. Por quê? Porque ele quis coibir, de uma certa forma, já que ele está anunciando que a autonomia patrimonial é bom, e já que o artigo 50, na versão original do Código, era pequenininho, só dizendo, olha, se tiver fraude, e aí deixava alguns conceitos muito abertos, eu vou tentar especificar um pouco mais isso, vou dar menos margem para interpretar o que é caso de desconsideração de personalidade jurídica, vou deixar claro que tem que ter a fraude, e assim eu controlo um pouco mais a vulgarização do Instituto. O uso, à torto e à direito, da desconsideração da personalidade jurídica por simples inadimplência. E aí ele veio e fez uma tentativa, muitos dizem que, na verdade, não mudou coisa alguma, mas ele colocou alguns parágrafos. Ele coloca, para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, eu simulo operações de crédito, eu digo que eu pego um crédito para uma coisa e faço doações para o sócio, eu pego um financiamento bancário, distribuo lucros, dizendo que eu vou usar aquilo, na verdade, para o exercício, para o cumprimento do meu objeto social. Eu uso mal a pessoa jurídica para lesar os credores. É o que diz o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, confusão patrimonial. Nas empresas, hoje em dia, a governança é cada vez mais presente nas empresas, cada vez menos a confusão patrimonial, mas a gente sabe muito bem que há empresas familiares que a empresa paga as contas do sócio, o imóvel do sócio é da empresa, o carro do sócio é da empresa, e o Código Civil veio e disse, para pegar exatamente essa situação e colocou. Tem confusão patrimonial quando há o cumprimento pela sociedade das obrigações do sócio, a transferência de ativos e passivos entre a sociedade e o sócio, sem contrapartidas,
e também na reforma do artigo 50 de 2019, o legislador não resistiu e colocou o inciso 3, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. E, de novo, abriu a porteira para colocarem qualquer coisa lá dentro. Então, vejam vocês a dificuldade que é. E aí é o legislador dizendo, bom, eu vou colocar aqui só algumas hipóteses de confusão patrimonial, e aí as pessoas vão achar um jeito de burlar. Então, deixa eu colocar uma que diz outros atos. E aí ele joga a bola para o judiciário, que vai dizer o que são outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Só que também com textos abertos numa lei que queria colocar o Instituto dentro de uma moldura um pouco mais clara, também a gente tem o risco, desde 2019, de alguma insegurança jurídica na aplicação do artigo 50. Para fechar essa parte introdutória, vamos chamar assim, do diálogo do Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor, há uma questão sendo debatida que eu separei aqui como a questão mais relevante, que é a questão da figura do administrador. Porque quando eu desconsidero a personalidade jurídica pelo Código Civil, eu vou direto para a pessoa do sócio, para que ele pague a dívida da sociedade, e para a pessoa do administrador. Só que isso está no Código Civil. E no Código Civil tem outros artigos, tem uma sistemática em relação ao administrador. Tem, por exemplo, o artigo 1016, que diz: o administrador responde com culpa, quando ele fez algo errado. Você tem que apontar o que ele fez errado, senão ele não responde. E o que aconteceu quando saiu o artigo 28 do CDC? Havia um parágrafo 1º que foi vetado, que dizia justamente que se a parte interessada pedisse a desconsideração, responderiam o sócio ou acionista controlador na SA, os administradores e os sócios gerentes. Esse artigo foi vetado. E o artigo 28 do CDC ficou sem a figura do administrador. Pois bem, o que fez o judiciário? O judiciário se dividiu. Houve precedentes, e há precedentes, que dizem, olha, no âmbito da teoria menor, que é esta teoria do parágrafo 5º do artigo 28, que basta não pagar, que eu desconsidero a pessoa jurídica e vou para a pessoa dos sócios, ou seja, a autonomia patrimonial é ineficaz no âmbito do consumidor, né? No âmbito da teoria menor, dentro da teoria menor, eu não posso incluir o administrador, porque ele foi vetado no parágrafo 1º. E há os precedentes que dizem, não, eu, na verdade, aplico o 28, aplico a teoria menor do parágrafo 5º, bastou não pagar, a pessoa jurídica já está sendo um obstáculo para o cumprimento da obrigação, mas eu aplico por analogia o Código Civil. Que analogia? Toda a sistemática em relação ao administrador e ao fato de que ele tem que ter culpa para que a desconsideração o atinja? Não, eu só pego que lá também tem o administrador. Eu pego a palavra administrador de lá e aplico a analogia aqui. E, portanto, aplico a teoria menor também para os administradores. Tem um precedente muito importante do STJ, eu peço que vocês anotem, porque ele explica essa questão, é o recurso especial 1.658.648 de São Paulo, ele explica exatamente a figura, o enquadramento da figura do administrador na teoria menor, que é a teoria do Código de Defesa do Consumidor, que com o veto do parágrafo 1º ficou sem a figura do administrador, e a figura do administrador só pode ser incluída dentro da desconsideração por esta teoria menor, com uma analogia muito forçada, tirando do Código Civil apenas a palavra administrador e não toda a sistemática, né, o microsistema civil para aplicação das relações empresariais, não importando toda a sistemática, mas só a figura do administrador. Então, a jurisprudência entrou num debate, o STJ tem um acórdão, por fim, muito contundente, dizendo, teoria maior, sócios e administradores, indicando qual é a irregularidade, teoria menor, sócios bastando inadimplemento, não para administradores. Para administradores, você vai ter que indicar se ele tem culpa para ver se ele responde pelas obrigações da pessoa jurídica. Essas eram as minhas considerações iniciais sobre a previsão do Instituto no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Simarge, fique também à vontade. Tá ótimo, muito obrigado. O que o professor Henrique falou é muito interessante, porque vocês, jovens, não advogaram quando da vigência do Código Antigo. Eu advoguei, pouquinho, mas eu advoguei. Então, era muito comum você ir a pleitear a penhora de bens da sociedade
e aí não se conseguia localizar bens da sociedade, às vezes você entrava em contato com o oficial para indicar bens, para ajudar esse trabalho, e o oficial, doutor, pede a desconsideração. Ou seja, como se fosse algo assim, não tem bens da sociedade, desconsidera que eu penhoro bens do sócio. E como bem disse o Henrico, a existência da pessoa jurídica, a constituição das pessoas jurídicas é altamente produtivo e altamente importante para o desenvolvimento da economia. Não é a criação da pessoa jurídica com separação patrimonial que deve ser punida, coibida. O que deve ser punido, coibido, é o mau uso da pessoa jurídica. É por isso, quando eu falava do oferecimento do pedido de desconsideração, lembre, o juiz ele não julga o pedido de desconsideração antes do contraditório, ou não deveria. O professor Henrico deu um exemplo de um caso dele em que isso aconteceu, mas o juiz não deveria julgar o pedido de desconsideração antes do contraditório. Mas o juiz faz um juízo de admissibilidade do pedido para avaliar se esse pedido é plausível, é razoável, e em caso positivo ele instaura o incidente. Ora, quando você, advogado, for fazer o pedido de desconsideração, lembre já com a sua petição, com o pedido de desconsideração, de já trazer elementos de prova que sejam suficientes, no mínimo, para o juiz fazer um juízo de admissibilidade positivo. Porque se o juiz perceber que aquele pedido não tem qualquer fundamento, o juiz não vai autorizar a instauração do incidente. Então, já traga elementos de prova com a sua petição. Aliás, o próprio artigo 134, parágrafo 4º, eu estava procurando aqui, sugere isso. O que ele diz, o parágrafo 4º? O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Então, você já tem que trazer prova com esse pedido, para que o juízo de admissibilidade seja positivo. Agora, eu queria também fazer algumas observações sobre outro tema relacionado, claro, à desconsideração e os seus efeitos, que me parece também relevante. Até porque eu acho que tem uma pergunta da nossa colega Bianca, que pergunta quais são os efeitos da desconsideração. Veja, os efeitos da desconsideração são, basicamente, a extensão da responsabilidade patrimonial para alcançar os bens do sócio, do administrador, dependendo do caso. Então, a extensão da responsabilidade patrimonial para alcançar o patrimônio do sócio. Ele, uma vez deferida a desconsideração, ele passa a ser parte da relação processual e, finalmente, atos que ele praticou na pendência da demanda que podia levá-lo à insolvência, atos de alienação são considerados atos praticados em fraude à execução. Então, essa também é uma consequência importante. Os bens que aquele sócio alienou na pendência do pedido de desconsideração são considerados alienados em fraude à execução. Então, o credor vai poder penhorar aqueles bens alienados em fraude à execução como se não tivesse ocorrido qualquer alienação. Mas aqui a gente tem um ponto sensível e objeto de muito debate, porque o nosso código ele não foi tão claro assim. Parece que num determinado momento ele aponta para um sentido, em outro momento aponta para outro. Aqui que eu estou me referindo aqui, a um momento a partir do qual se configura a fraude à execução praticada pelo sócio. Então eu disse que aquele sócio que foi envolvido com pedido de desconsideração, se ele vende um bem e fica sem patrimônio para responder por suas obrigações, ele pratica uma fraude à execução. Tá certo, ninguém tem dúvida disso. Mas a partir de que momento ele não pode mais vender bens sob pena de caracterizar a fraude? Então, esse é um ponto em que a doutrina discute muito porque o nosso código não foi claro ou aponta para um sentido que não parece ser razoável. Então, eu quero mencionar aqui, se você tiver com o código na sua casa e quiser me acompanhar, eu quero te mostrar 2 artigos do CPC. O artigo 137, que está na disciplina da desconsideração. Artigo 137. Ele diz o seguinte: acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude e execução, será ineficaz em relação ao requerente. Foi o que eu disse há pouco. Aqui não há segredo nenhum. Mas e a partir de que momento ele não pode vender sob pena de caracterização de fraude? É aí que está o problema. Porque o artigo 792,
e aí então eu chamo a atenção para esse outro artigo, lá no final, mais para o final do código, o artigo 792, ele diz no seu inciso 4º o seguinte, me acompanhe, vamos lá, inciso 4º. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude e execução, inciso 4º, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, o inciso 4º do 792 diz que a fraude e execução ocorre quando já tramita um feito que pode levar aquele alienante à insolvência. Mas aí vem o parágrafo 3º, e que se a gente analisar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai ver que ele está dizendo algo um pouco diferente. Veja, me acompanhe, parágrafo 3º do artigo 792. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude e execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, o marco inicial da fraude seria a citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Ora, pensando pelo menos na desconsideração tradicional, qual é a parte cuja personalidade se quer desconsiderar? A pessoa jurídica. Se quer desconsiderar a personalidade jurídica para se atingir o patrimônio do sócio. Então, se a gente aplicar esse parágrafo 3º ao pé da letra, e alguns autores defendem isso, por isso que eu estou dizendo, é um tema polêmico, mas se a gente aplicar a literalidade do parágrafo 3º, a gente vai concluir que se o sócio alienou um bem quando a pessoa jurídica já tinha sido citada lá atrás, ocorre a hipótese do parágrafo 3º, porque é isso que ele está dizendo. Então, já seria fraude. Então, vejam, o meu cliente, pessoa física, sócio, foi citado hoje. Ele vendeu um bem no mês passado. Se a gente entender que o marco inicial da fraude, como sugere o parágrafo 3º, é a citação da pessoa jurídica que ocorreu há 5 anos atrás, tudo que ele alienou nesses 5 anos é considerado fraude e execução. E veja o problema que a gente tem quanto à segurança jurídica, ou seja, a insegurança. Não existia contra esse sócio qualquer demanda. Só passou a existir quando ele foi, primeiro, citado para se defender do pedido de desconsideração e depois ele foi incluído no polo em razão da decretação da desconsideração. Então, me parece, mas veja, até falando com o acadêmico do direito, é bom a gente mostrar as duas posições. Mas me parece que a correta é, uma vez citado para um incidente de desconsideração, se o sócio aliena bens e fica insolvente, a alienação é considerada em fraude, mas ele já tem que ser citado, já tem que ter sido citado para o incidente de desconsideração. Esse me parece o entendimento mais correto, até porque, caso contrário, a gente leva a uma situação insuportável de insegurança jurídica, atingindo alienações patrimoniais que muitas vezes ocorreram há muito tempo. Mas, enfim, há essa discussão por força do parágrafo 3º do 792. Mas eu queria, relacionado a esse tema, ir um pouquinho mais além. Vejam, antigamente, e não tão antigamente, segundo o exemplo do professor Henrico, mas antigamente, o sócio ele tinha um patrimônio penhorado, constrito de alguma forma, de surpresa, porque ele não era citado antes para oferecer defesa, para só depois ocorrer a constrição. Então, um marco dessa dinâmica era a surpresa do sócio. Ele nem sabia o que estava acontecendo e recebia a ligação do gerente do banco para dizer que todas as suas aplicações estavam bloqueadas. Então, o sócio era surpreendido. Hoje, se for respeitado o procedimento da desconsideração, o sócio não vai ser mais pego de surpresa, porque ele tem que ser citado, ele tem a oportunidade de oferecer contestação, produzir provas e só depois o juiz decreta ou não a desconsideração. Então, ele não é mais pego de surpresa. E aí, muitas vezes, a gente pode imaginar, e você pode estar imaginando aí, bom, mas se o sócio não vai ser pego de surpresa, não corre o risco dele ter tempo de alienar o seu patrimônio? Você vai dizer, mas vai caracterizar fraude. Tudo bem, vai caracterizar fraude, mas é muito mais difícil ir atrás do patrimônio dele depois do que ele alienou. Então, é uma questão que muitas vezes nos causa inquietação. Olha, ele vai saber antes do meu pedido de desconsideração. Ele vai ser citado. Ele só vai
ver a desconsideração da pessoa jurídica decretada daqui vários meses. E o que ele vai fazer nesse tempo? Como é que eu evito dele se desfazer do seu patrimônio? Então, veja, aí pode ser necessário, e pense você como advogado, se é conveniente e quando convém, pode ser necessário que você, ao fazer o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, você faça também um pedido de tutela de urgência, nesse caso de natureza cautelar, para pleitear o bloqueio dos bens do sócio, enquanto não se decide se a desconsideração é decretada ou não. Então, já que o sócio não vai ser pego de surpresa, e se tiver o propósito de se desfazer do patrimônio, ele vai ter tempo para isso, um método que você tem, uma forma que você tem para evitar essa dilapidação de patrimônio é requerer uma medida de natureza cautelar que bloqueie o patrimônio desse sócio. Você vai ter que pensar nisso hoje. Eu digo hoje, na verdade, desde 2016, da vigência do Código. Justamente porque o sócio não vai ser surpreendido, então vai ter tempo de tentar adotar medidas para se desfazer do patrimônio e se ver livre de responder por aquela obrigação. Então, seria aqui um pedido, em princípio, de tutela cautelar. Lembra? Certamente você estudou isso, mas eu aproveito, reitero, porque isso às vezes não fica muito claro para a gente. Quando a gente fala de tutela provisória, e veja, tutela provisória, falando agora com o acadêmico, não é um tema que a gente pode conhecer mais ou menos. Ah, você entende de tutela provisória? Ah, professor, eu me viro. Veja, se você se vira, não é suficiente. Porque se você for advogado, você vai toda hora pedir tutela provisória. Se você for ser juiz, você vai todo dia, e garanto que várias vezes por dia, apreciar pedido de tutela provisória. O mesmo vale para o promotor, para o procurador. É um tema que a gente precisa conhecer bem. E, às vezes, a gente confunde conceitos. Se eu falo aqui tutela provisória e você escuta aí tutela de urgência, pronto, complicou. A gente já tem um problema de comunicação. Então, só lembrando, para a gente se situar, para você entender o que eu estou falando. Tutela provisória é o gênero. É uma medida deferida após uma cognição sumária, por isso não faz coisa julgada material, portanto, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, logo, é provisória. Tutela provisória é o gênero. A tutela provisória se divide em duas espécies, tutela de urgência e tutela da evidência. O que nos interessa aqui é a tutela de urgência. É aquela tutela em que o judiciário precisa atuar prestando a tutela jurisdicional rapidamente, sob pena de ocorrer o perecimento do direito. Nesse caso que eu estou aqui usando como exemplo, o que você iria pedir era uma tutela de urgência de natureza cautelar. Por quê? Bloquear o patrimônio do sócio não significa que você está sendo satisfeito no seu direito. Bloquear o patrimônio do sócio significa que você está preservando o patrimônio para poder exercer o seu direito de crédito em face desse patrimônio do sócio. Então, se não é uma medida satisfativa de urgência, é uma medida cautelar de urgência. Então, lembre disso. Você pode pedir uma cautelar de urgência justamente para impedir que o sócio tenha a chance de frustrar os objetivos da desconsideração. E a gente tem decisões, várias decisões nesse sentido, proferidas pelos nossos tribunais. Eu peguei aqui, a título de exemplo, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou ler um pequeno trecho, depois eu coloco aqui no chat, eu coloco o número, porque ficar lendo o número aqui de decisão do TJ é aquele número desse tamanho. Mas vejam o que diz essa decisão do TJ de São Paulo. Eu vou ler só um trecho dela. A necessidade de citação no incidente de desconsideração do sócio ou pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, prevista no artigo 135, não impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes para garantir a efetividade do processo, quando presente prova de fato que autoriza a admitir a presença dos pressupostos previstos em lei para a desconsideração da personalidade jurídica e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer. E a decisão segue, eu não vou ficar lendo decisão aqui, que é muito chato, mas eu vou colocar o número aí no chat, que depois você pode procurar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas então a ideia é essa.
para evitar que o sócio dilapide o seu patrimônio, pleiteie uma medida de natureza cautelar, se for o caso, é você que vai analisar isso no caso concreto, justamente para evitar que isso aconteça. E hoje, no nosso código, pedir uma tutela cautelar é formalmente muito mais simples. Você pode até com seu próprio pedido de desconsideração, na mesma petição, você já pode fazer o pedido de natureza cautelar. Ou depois, por uma simples petição, você faz demonstrando aqueles 2 requisitos que a gente conhece bem, que estão lá no artigo 300, probabilidade do direito somado ao risco de dano. Então, lembre disso, quando você, falando aqui para a sua carreira profissional, quando você for pedir a desconsideração, avalie se não é caso também de pleitear uma medida de natureza cautelar para garantir que os objetivos da desconsideração possam ser atingidos, tá bom? Eram, por hora, essas considerações que eu queria fazer. Eu devolvo a palavra à mesa, à Alessandra e ao professor Henrico. Professor Simardi, mas até interrompendo um pouco a questão aqui, mas você pode cautelarmente arrestar 50 milhões no patrimônio de diversas pessoas sem ao menos dar o contraditório? Vejam, aí a questão das medidas de urgência, elas têm a seguinte característica. O ideal é sempre se propiciar o contraditório antes de se decretar qualquer medida, inclusive as medidas de urgência. O artigo 9º do Código, olha lá, tá vendo? Toda hora a gente volta para as normas fundamentais. O artigo 9º diz que não se poderá proferir uma decisão contra uma parte que não tenha sido previamente citada. Mas o próprio artigo 9º estabelece algumas exceções. Uma exceção, justamente, é a possibilidade de se deferir uma tutela de urgência antes da citação. É lógico, Alessandra, que isso não é o ideal. O ideal é, primeiro, que se observe o contraditório. Mas numa situação em que não for possível observar o contraditório prévio, até é possível. Tá certo que esse valor assusta, mas, na verdade, a questão não está sobre o valor, está sobre a presença dos requisitos, probabilidade e risco de dano. Se eu conseguir demonstrar e o juiz se convencer de que a prévia citação vai esvaziar os objetivos da tutela cautelar, o juiz até pode, mas desde que haja justificativa, porque o ideal é que sempre se respeite o contraditório prévio. O meu ponto sempre, assim, Simardi, lidando com questões assim relacionadas à desconsideração, inclusive nesses processos que são milionários, por exemplo, o dano à imagem das pessoas jurídicas e físicas que muitas vezes são envolvidos, e a gente não consegue mensurar mesmo em termos de valor o quanto que isso de fato prejudica, porque muitas vezes, e assim, a gente vê também isso no judiciário, você inclui lá 30, 20 pessoas, sem exagero, porque são esses mesmos os números, e sem o menor pudor, que eu acho que é um pouco essa palavra, e de fazer mesmo um juízo de valor mesmo, e tampouco indicar qual que é mesmo a relação das empresas ali relacionadas. E valores monstruosos, e tem mesmo um precedente no TJ aqui de São Paulo, de um arresto cautelar de 2 bilhões de reais. Então, assim, você vira e daí você passa a discutir a possibilidade de você oferecer um seguro-garantia. Mas aí, que banco ou instituição financeira quer fazer, a que custa vai oferecer um seguro-garantia tão alto assim? E daí o judiciário começa a ponderar se aquele seguro é válido, que daí também é outra discussão. Mas eu vou passar a palavra para o Henrico e não vou interromper mais o debate de vocês aqui. O ponto que o professor Simardi levantou é muito importante, porque a gente já viu na prática, isso acontece muito na Justiça do Trabalho, que é uma área em que a autonomia patrimonial ela não é eficaz. Se a empresa não pagar, o sócio tem que pagar. O que tem são alguns parâmetros que ele tem que pagar do período em que ele era sócio, que o funcionário prestou serviços enquanto ele era sócio e tudo mais. Mas já se viu muitas decisões da Justiça do Trabalho, eu mesmo já vi, em que eles diziam, olha, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica, mas eu já faço o bloqueio, porque se eu citar ele antes, ele vai tirar o dinheiro da conta.
É claro que as palavras não são essas, mas o sentido da decisão é exatamente esse. E o que o professor Luiz Eduardo diz é, olha, se eu for pedir um bloqueio de conta antes do contraditório, então que eu faça ele dentro de um mínimo regramento das tutelas de urgência. Então, a tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser feita mediante arresto. O arresto ainda não é a penhora. Tá bom, o efeito prático é que pegou o dinheiro e a Alessandra bem levantou o fato de que uma vez que você está com o dinheiro bloqueado, você já está numa situação muito difícil, porque para desbloquear aquilo você precisa oferecer uma garantia, às vezes a quantia é muito vultuosa e tudo mais. Mas nos casos em que você, de fato, tiver os requisitos da tutela cautelar, este é o meio para se obter um bloqueio antes de dar o contraditório para outra parte. Enquanto o professor Luiz Eduardo falava, eu lembrei que essa semana eu vi um caso exatamente assim, era um caso de fraude de execução, de suspeita de fraude de execução, e era um caso que me chamou a atenção, que é um caso curioso, até porque chegou para mim, um amigo meu, advogado, ligou e falou assim, olha, vê esse caso do TJ aqui, porque eles estão fazendo a desconsideração da pessoa física agora. Né? E eu falei, como é que faz a desconsideração da pessoa física? Não, porque a pessoa devia dinheiro para um terceiro e descobriram que quem pagava a escola dos filhos dele, quem pagava as despesas da casa dele, era a secretária dele. Então, eles bloquearam a conta da secretária. Né? Aí eu falei assim, não é possível que tenham feito isso, né? Sem citar ela, sem oferecer o contraditório, sem abrir um processo. E aí eu fui buscar o acórdão no TJ, se eu conseguir até o final da nosso debate aqui, eu coloco no chat também, e aí eu vi o que o tribunal fez. O tribunal falou, olha, há uma suspeita de que ele esteja transferindo dinheiro para ela, isto é fraude de execução, porque ele está sendo executado. Eu defiro uma tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, então eu bloqueio o dinheiro, e eu só vou converter esse arresto em penhora depois que a gente decidir se teve ou não fraude à execução. Do ponto de vista prático, o dinheiro está bloqueado. Mas se formos ver do ponto de vista da lei processual, pelo menos seguiu-se o caminho do 300, 301, dos requisitos das tutelas. Então, o uso das tutelas de urgência ajudam, de uma certa forma, também a não vulgarizar a questão da desconsideração e fazer uma coisa que não está na lei, que é eu já desconsidero de cara e já bloqueio, porque senão ele vai esconder o dinheiro. Isso está errado. Né? Em casos excepcionais, em que tem que ser feita uma constrição para resguardar patrimônio, para a eficácia da decisão futura, né? Que se use pelo menos o regramento da tutela cautelar. E esse é um assunto muito relevante ligado à questão da desconsideração, que é o uso, né, das tutelas de urgência, das tutelas provisórias, para casos em que eu quero transcender a responsabilidade do meu devedor e colocar a responsabilidade de outro devedor. Né? Eu vou ver se eu encontro o número e coloco aqui. Alessandra, passamos para um outro tema, não? Podemos sim. Acho que há uma questão, há um debate importante em relação a... Essa é uma questão prática também. Acho que há um debate importante em relação aos honorários de sucumbência no incidente de desconsideração. Essa é uma questão que já foi muito debatida também na jurisprudência. Tem um debate grande no STJ. E tem um julgado, eu tenho aqui o número, eu vou colocar para vocês no chat, um julgado do STJ, em que o STJ diz, olha, um incidente que provoca uma decisão interlocutória, o resultado do incidente, por disposição expressa do Código de Processo Civil, e o professor Luiz Eduardo disse, inclusive, é uma decisão que tem que ser atacada por agravo, né, com previsão expressa na lista do 1015 do Código de Processo Civil. Essa decisão é uma decisão interlocutória e não é uma sentença. E nem ela está no rol das demais decisões que o artigo 85 do Código de Processo Civil diz que são decisões passíveis de sucumbência. Então, ela não seria sujeita a honorários advocatícios e prevalece a honorários de sucumbência e prevalece esse entendimento no STJ. Mas o debate no STJ, desse recurso especial, que eu vou colocar no chat daqui a pouco, foi um debate curioso, porque a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela não afastou a sucumbência no caso por conta da ausência de previsão expressa.
ela afastou a sucumbência, os honorários de sucumbência, por outra razão. Porque a pessoa tinha movido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e tinha perdido o incidente. Se ela perdeu o incidente, ela tem que sucumbir, correto? Ela tem que pagar a sucumbência, tirante a questão da lista à parte. Ela sucumbiu, não há dúvida que ela sucumbiu. Mas a ministra falou o seguinte, olha, ela já está tentando receber, né? A parte não pagou. Ela moveu o incidente porque a parte não pagou. Eu aplico aqui um outro princípio, que não a literalidade da lei. Eu aplico aqui um princípio de causalidade, de quem é que deu causa ao incidente. Quem deu causa ao incidente foi a outra parte. Então, quem perde o incidente não tem que pagar honorários, porque ele já está tentando receber o crédito dele. Os outros ministros, quem abrir, vai ter os votos divergentes, vai ver que os outros ministros, com muita elegância, falaram assim, olha, tudo bem, mas eu não posso dizer que só não tem sucumbência se quem moveu o incidente perde o incidente porque a outra parte deu causa. Na verdade, não tem sucumbência porque é uma decisão interlocutória. E deram o mesmo resultado, mas não para exonerar a pessoa de pagar honorários de sucumbência, mas sim para dizer que não existe honorário de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É um caso interessante, é um debate que interessa muito a nós advogados, porque a gente vive também de honorários de sucumbência, mas acredito eu que a tendência da jurisprudência é pela não aplicação de honorários na parte derrotada que movimenta o incidente de desconsideração e é derrotado. Ou inclusive, para a parte vencida, se for a parte desconsiderada. Não é caso de honorários de sucumbência. E, Henrico, mas isso também não abre uma discussão para que a outra parte, de forma indiscriminada, inclua quantas pessoas ela queira no incidente? E é engraçado porque o Código de Processo Civil fez uma mudança na sucumbência. Veja, a sucumbência, por exemplo, pelo simples uso do direito de recorrer. Você recorre e você pode ter a sua situação agravada. Se você perdeu a sentença e você tomou, por exemplo, 10% de sucumbência e você recorre, o tribunal pode colocar mais um percentual de sucumbência. Isso por quê? O código combater a coisa com as armas erradas, mas o código tinha uma inspiração. Todos que acompanharam o código de 2015 sabem que o código tinha uma aspiração em tentar desafogar o judiciário, né? Então, uma das formas, porque tinha muito processo, porque o judiciário não dava conta, então uma das formas que se encontrou foi tornar o processo mais oneroso para quem move o processo sem fundamento. Então, assim, na verdade, o recado do legislador é pensem bem, né? Se você perdeu e você vai recorrer, pode ficar mais caro, né? Depois os tribunais começaram, como eu disse, né? Você tem que esperar a sedimentação das leis nos tribunais. Os tribunais começaram a flexibilizar isso em grande medida, a fixar honorários por equidade e não por percentual, mesmo contra a disposição expressa do Código de Processo Civil, né? E os honorários são, sim, de uma certa forma, um desestímulo, né? E a consideração da Alessandra é de que, se eu dou o recado que não tem sucumbência no incidente de desconsideração, o incidente de desconsideração já é banalizado e usado muitas vezes só para gerar pressão em cima da pessoa que tem que pagar, nessa questão assim de combate dessa autonomia patrimonial, que muitas vezes é vista como uma coisa negativa. Se eu ainda não tenho sucumbência, eu dou um estímulo a mais para que as pessoas usem. É verdade, é uma consequência, mas, na verdade, a minha impressão pessoal é que, de fato, não há previsão no Código. Nem é uma questão de causalidade. A questão da causalidade foi um raciocínio que a ministra fez, mas aí que o resultado dele é que só não haveria sucumbência se o autor do incidente perdesse o incidente. Mas se ele ganha, ele tem, o que não faz sentido nenhum, né? Porque cria uma assimetria que eu não vejo por que se justificaria, já que um princípio principal do princípio basilar do processo é que as partes têm que ser tratadas de maneira igual, né? Então, por isso que os ministros foram lá e disseram, olha, na verdade, o que eu entendo é que não tem uma previsão aqui, né? Não é que, pô, sacanagem ter que pagar a sucumbência quando eu já estou sem receber meu crédito. Isso é um raciocínio que acredito eu que a maioria do STJ entendeu ser não jurídico, assim, não de acordo com o que diz o Código. A consequência que pode estimular um pouco o uso, é verdade, né? Mas é
É uma decorrência natural das previsões que temos. Zimardi, algum ponto a complementar em relação aos honorários? Sim, eu gostaria sim. Essa história, essa decisão que o Henrico estava contando, não vamos fixar honorários porque a pessoa já está tentando receber o seu crédito e não consegue, parece uma resposta que eu ouvi uma vez de um eventual futuro cliente. Era um cliente muito rico, ele tinha um imóvel e não estava recebendo aluguéis, eram valores altos, mas não estava recebendo os aluguéis e me procurou para ajuizar uma ação de despejo por falta de pagamento. Eu mandei a proposta de honorários para esse eventual futuro cliente e ele me respondeu: poxa, doutor, eu não estou recebendo aluguel e ainda vou pagar honorários? Então, parece mais ou menos a lógica dessa decisão, né? Como se a culpa fosse minha e eu deveria trabalhar de graça para ele por conta disso. Mas agora, quanto à fixação de honorários, o Henrico disse muito bem que prevalece, de fato, o entendimento na jurisprudência de que eles não são devidos. Mas eu tenho algumas restrições com essa... É isso mesmo que prevalece, mas eu tenho algumas restrições contra essa posição. Aquele que foi citado para se defender num procedimento de desconsideração, ele teve que assumir um custo para sua defesa. Depois ele saiu vencedor. E aí eu digo, falando como aquele cliente, ele vai morrer com prejuízo? Ele não tinha responsabilidade nenhuma. Ele foi incluído naquilo, teve que se defender, porque senão o juiz teria decretado a sua desconsideração. Ele não vai fazer jus aos honorários? De fato, como também bem disse o Henrico, não há previsão no código, em nenhum momento diz que deverá serem fixados os honorários no incidente. Mas acho que essa lógica, essa dinâmica em que alguém é forçado ao chamado, tem o ônus de se defender, melhor dizendo assim, eu acho que é razoável que se ele ganhar essa discussão, ele teria direito aos honorários. Até uma das decisões que eu vi a respeito desse tema, acho que inclusive do STJ, o ministro dizia, olha, não há que se fixar honorários aqui, porque os honorários devem ser fixados ao final, o que normalmente acontece mesmo. Mas veja, se for acolhida a defesa e o sócio não for incluído por consequência, porque a desconsideração foi indeferida, o final para esse sócio e o seu advogado já está ali, porque ele não vai estar no processo até a sentença. Como fixar ao final? Então, eu acho melhor que se fixe aí. Por quê? Porque, principalmente nesse caso, em que a desconsideração é indeferida, aquele sócio que se tentou incluir está saindo fora, vamos dizer assim, daquele momento. Eu acho que o momento para fixar seria agora. Mas, como bem disse o Henrico, não é o que está predominando na jurisprudência. Infelizmente, para nós, advogados. Eu concordo que é razoável, até porque é uma decisão interlocutória, mas o incidente ele tem elementos mesmo de contenda, de litígio entre duas partes, que não são as partes originais, né? Eu confesso a vocês que eu já fiz esse raciocínio formalmente, assinando a petição, pedindo honorários de suspeito. Então, não tenho nada contra o raciocínio do professor Luiz Eduardo, e eu espero até que as partes contrárias não vejam depois esse debate e peguem a minha fala e dizem, olha, ele mesmo falou que não estava no artigo 85, parágrafo 1º, que é o artigo da lei que diz o que além da sentença tem honorários. Mas esse é o nosso papel de advogados e intérpretes do direito. Na verdade, a posição de que seria razoável fixar honorários, e principalmente por conta dessa razão, de que quando o sócio não é incluído, ali chegou ao fim aquele processo, aquele litígio que houve efetivo, com citação e tudo, né, para debater o tema da responsabilidade dele. Então, é um real processo, né? Porque a gente pensa no incidente como uma coisa pequenininha, mas o debate da responsabilidade pode ser um debate desgastante, pode ser um debate com prova, né? E aí não seria justo mesmo ele não ter honorários. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as duas interpretações elas são perfeitamente possíveis e perfeitamente fundamentadas. Se formos caminhar para uma interpretação mais literal, não haveria. Se formos caminhar para uma interpretação mais teleológica,
de que realmente ali houve um esforço de defesa e a lei quer que o esforço de defesa seja objeto de sucumbência, seja para que por ela arque a parte vencida, seja por ela beneficiada a parte vencedora. Realmente a gente teria um fundamento. Então, eu concordo com isso, nós temos esses dois lados. O que eu não tinha visto ainda era a interpretação da ministra relatora, que disse que, na verdade, é muito ruim, é uma maldade a pessoa não receber, e, além disso, quando ela mover o incidente, ainda que seja o mais infundado do mundo, ela tem que pagar sucumbência. E, por isso, ela falou, exonero ela. Né? O voto eu li faz algum tempo, ele é um pouco difícil de entender, mas a sensação que dá é que ela fala assim, não, cabe, mas não para essa pessoa, sabe? E aí, porque ela já teve dissabores o suficiente porque ela não está recebendo o crédito dela. Né? E aí, eu acho que, salvo engano, eu pus o número já no chat, acho que todos vão confirmar que os ministros corrigiram a questão, caminhando para a interpretação literal, dizendo não paga mesmo, mas não é esse o fundamento. O fundamento é que não tem previsão, porque é só para a sentença e os outros procedimentos e recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 85. Aproveitando a discussão dos honorários, o Thiago acabou de encaminhar uma pergunta aqui no chat, e ele questiona, na hipótese do pedido de desconsideração vir na petição inicial, se deveria ou poderia haver, no caso da desconsideração, a fixação dos honorários. Aí, nesse caso, veja, se o pedido é na inicial, em princípio, esse feito vai correr num litisconsórcio passivo entre sócio e pessoa jurídica. E depois da instrução probatória, que o juiz vai avaliar, primeiro, se a pessoa jurídica é devedora. Segundo, se o sócio, pelos atos que praticou, ele responde ou não. Aí, nesse caso, se isso for de fato apreciado na sentença depois da instrução probatória, a fixação de honorários vai se dar na sentença, aí é mais tranquilo, porque a sentença vai condenar a parte vencida a pagar honorários ao advogado da parte vencedora. Então, se vier na inicial, em princípio, o processo vai seguir num litisconsórcio passivo, e aí, na sentença, vai se fixar a verba honorária. Agora, se por acaso o juiz excluir o sócio no curso do processo, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, nesse caso, deveria fixar honorário, sim, porque aquele réu está sendo excluído por falta de uma condição da ação. Então, eu acho que se não for no incidente, sim na inicial, eu acho mais fácil defender o cabimento dos honorários. Concordo plenamente se for julgado na sentença, porque o Código fala que sentença é a decisão que vai fixar honorários. Se ele for declarado parte ilegítima para responder pela ação numa decisão anterior à sentença, essa decisão tem um cunho terminativo em relação a ele, também acho que caberia. Essa pergunta abre, na verdade, uma outra reflexão, que é a reflexão do que vem a ser exatamente a desconsideração da personalidade jurídica. Porque você tem casos em que você não está propriamente desconsiderando a pessoa jurídica, mas você está apontando responsabilidade para outras pessoas. Vide o típico caso no Código do Consumidor, no artigo 12, em que toda a cadeia responde, quem fabricou, quem vendeu, quem anunciou e tudo mais, né? O que eu já vi acontecer é moverem contra um da cadeia e, no cumprimento de sentença, tentarem incluir os demais, como se fosse uma simples extensão de responsabilidade automática. E aí, vejam só, outro problema, porque se eu sou um desses que não foi incluído na fase de conhecimento e eu for incluído na fase de cumprimento de sentença, eu vou alegar que eu não devo ser incluído. Mas e se eu quiser alegar, por exemplo, que o produto não tinha defeito? Eu já tenho uma sentença confirmada no tribunal dizendo que o produto tem defeito, né? E eu estou sendo incluído no cumprimento de sentença, apontado como um dos responsáveis da cadeia de fornecimento, e não fui incluído na petição inicial. Então, isso vale para a defesa, vale para a nossa reflexão de que há casos em que eu não estou simplesmente dizendo você vai pagar pela responsabilidade, você vai arcar pela responsabilidade do outro, que é o caso da desconsideração, mas há casos em que eu estou imputando responsabilidade direta a você. E nesses casos, nós, na defesa, usamos isso se esse pedido vier no estágio avançado do processo, dizendo não foi movida a ação contra mim, eu não sou parte deste processo,
E, se nós formos mover a ação, muita atenção. Na dúvida, vale a recomendação do professor Luiz Eduardo. Seja por desconsideração, porque eu quero pegar o sócio, seja porque eu estou apontando a responsabilidade direta da pessoa, ou porque ela garante, ou porque ela está apontada pela lei como um dos corresponsáveis, e eu tenho elementos para isso, coloquem na inicial. Coloquem na inicial, desde o começo. Porque é possível que, para algumas modalidades, não caiba o incidente que tem a previsão do Código de Processo Civil, que diz que ele pode ser movido a qualquer tempo. Eu dou um outro exemplo. A jurisprudência chega a discutir muito se, quando eu estou tentando incluir empresas que não são sócias, ou seja, eu não estou desconsiderando a pessoa jurídica, eu estou tentando dizer que outras empresas têm que ser incluídas. O artigo 28, se vocês olharem no Código de Defesa do Consumidor, diz que as empresas coligadas, ou seja, uma empresa que tem um percentual uma da outra, normalmente mais que 10%, essas empresas têm responsabilidade. Né? E se eu quiser incluir, se eu estou estendendo a responsabilidade, eu não estou desconsiderando a pessoa jurídica para pegar os sócios que formam essa pessoa jurídica, há quem entende que não cabe incidente. Então eu digo, o incidente é o procedimento que cabe, como o professor Luiz Eduardo bem lembrou, em qualquer fase do processo, mesmo no cumprimento de sentença. Mas e se não for caso de incidente? E for caso de atribuição direta de responsabilidade? Eu posso, a qualquer fase do processo, colocar essa pessoa como corresponsável ou tenho que apontá-la na minha inicial? Então, muita atenção. Isso, eu não tenho uma resposta fechada, porque a definição do que vem a ser a desconsideração da personalidade jurídica não é algo pacífico, mas o incidente é um incidente de desconsideração. Também nisso a gente pode refletir que o incidente tem de caber, mesmo que não seja propriamente uma tentativa de atacar o sócio daquela pessoa jurídica, mas ele tem que caber em qualquer caso de atribuição de responsabilidade a terceiros, porque ele é o procedimento que o Código de Processo Civil fixou para que eu possa dar o contraditório antes de definir se a pessoa é responsável ou não. Mas se eu entendo que o incidente, como diz o nome, cabe só para desconsideração, para os casos de atribuição de responsabilidade direta, e eu acredito que esses responsáveis, corresponsáveis, ou que eu, autor da ação, aponto como tal, tem que vir mencionados desde a inicial. E se eles entendem que não são responsáveis, a defesa deles é uma preliminar de ilegitimidade. Né? Então, são questões ainda que nós vamos ver ainda muitas decisões sobre isso, mas vamos ver muitas decisões dizendo para extensão de responsabilidade, sequer é caso de incidente. Aí eu tenho duas vertentes. Eu tenho que pôr desde a inicial, e ele tem que participar do conhecimento, a regra básica, ou, não é caso de incidente, voltamos ao procedimento anterior, e se eu quiser incluir mais alguém e eu achar que ele é responsável, o juiz pode incluir numa simples decisão interlocutória, reagindo a uma petição da parte. De novo, nós vamos ter aquela verdadeira encrenca que é como é que eu me defendo contra uma decisão que já foi proferida contra mim, sem que eu participasse do procedimento antes dela vir a ser proferida. E grupo econômico? Então, o grupo econômico é exatamente o caso, no Código, o Código Civil, no artigo 50, tentou, nessa mudança que eu falei, tentou restringir um pouco a questão do grupo econômico, né, dizendo que, olha, também se eu for, então vale a regra prática, né, de que o grupo econômico ele tem que ter incorrido em fraude mesmo, né? Não basta a existência de grupo no direito civil. No Código de Defesa do Consumidor, o grupo econômico é uma causa de extensão da responsabilidade, e tem muita jurisprudência que diz, não, se eu quero atribuir a responsabilidade ao sócio, tem que ter incidente. Se eu quero atribuir ao grupo, sequer o incidente é necessário, porque o grupo econômico responde pela sua própria condição de grupo econômico. Então, como é que o grupo econômico seria incluído? Petição, olha, inclua mais essas partes aqui. E deferimento da inclusão dessas partes.
E aí nós vamos ter o problema que eu narrei no exemplo que eu vivi. É que ali havia sócios também. Então, ali não havia dúvida que tinha que ter incidente. Mas há jurisprudência dizendo para o grupo econômico não é caso de incidente, porque não é caso de desconsideração. Assim como também não pode se confundir a desconsideração com os casos de liquidação da pessoa jurídica. Porque a empresa que é liquidada, se eu quiser atingir a pessoa do sócio, olha, foi liquidada, a empresa não existe mais, o sócio deve para mim. Essa é uma outra figura, salvo engano, 1010 do Código Civil. Essa é uma outra figura, essa é uma figura de sucessão, que o sócio, ele pega o patrimônio que ele recebe, quase como um processo de herança, que ele recebe da pessoa jurídica, e ele tem que pagar as dívidas, ele é responsável na medida, pela soma desse patrimônio que ele recebeu. E há tentativas, houve algumas tentativas de se tentar atingir os sócios em casos de sucessão via desconsideração da pessoa jurídica. E aí eu tive contato com um acórdão algum tempo atrás que ele dizia corretamente, olha, não é caso de desconsideração porque pessoa jurídica já não há mais. Aqui é caso de sucessão, né? Então, são casos também que a autonomia patrimonial está em jogo, mas não são casos típicos em que eu estou simplesmente desconsiderando a personalidade e deixando exposto o patrimônio do sócio. São casos em que o sócio responde ou o terceiro responde, mas não propriamente porque eu estou desconsiderando a personalidade. A personalidade continua intacta, no caso de grupo, ou a personalidade não existe mais, no caso de liquidação. Perfeito. Simar, de algum ponto? Não, na verdade, concordo inteiramente, assino embaixo. Eu queria fazer um comentário só, dar uma resposta para uma colega que fez uma pergunta de algo que eu estava dizendo, e eu queria ser um pouco mais claro. Ela pergunta o seguinte, se a citação do sócio, eu disse que o sócio tem que ser citado, é a Maria Isabel. Ela pergunta se a citação do sócio deve ser pessoal ou se pode ser enviada pelo correio. Então, vamos lá. Vejam, tanto a citação por oficial de justiça como a citação pelo correio são formas de citação pessoal. É que a gente, normalmente, a gente assimila a coisa, a citação pessoal é a pessoa do oficial de justiça que vai lá e entrega o mandado em mãos. Veja, se for enviado pelo correio, com aviso de recebimento, que, aliás, hoje é a forma natural de citação prevista no Código, isso é uma citação pessoal. E a propósito da pergunta, pode ser pelo correio? Sem dúvida. Essa é a forma natural de citação prevista no nosso Código. Aliás, em princípio, só se faz a citação por oficial de justiça se houver justificativa para isso. Então, é mais do que suficiente que seja feita pelo correio. Lembrando, Maria Isabel, aquela previsão que hoje aparece no nosso Código, no artigo 248. Quando, é um dos parágrafos, eu não lembro qual, quando a pessoa física residir em condomínio com controle de acesso, se o porteiro ou o zelador assinarem o AR, presume-se que a citação foi realizada. Claro, é uma presunção que pode ser até afastada, mas, em princípio, se o porteiro desse sócio, do condomínio dele, assinar o AR, a citação, em princípio, está perfeita, há a presunção de que chegou na mão dele. Certo? Certo. Eu coloquei aqui só uma observação, que eu coloquei o parágrafo 4º do artigo 50 no chat, que fala essa questão que a mera existência do grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Desse artigo decorre que tem que haver o mau uso, ou a fraude ou a irregularidade, e também decorre uma outra interpretação, de que se houver grupo econômico e eu for atingir as pessoas relacionadas ao grupo econômico, as outras pessoas jurídicas, trata-se sim de desconsideração. Porque o artigo fala, olha, a mera existência não autoriza, mas a existência com elementos de fraude autoriza, a contrário senso. Então, seria uma modalidade de desconsideração sujeita, portanto, ao incidente. Tá? Por isso que eu coloquei esse artigo, porque ele nos diz muita coisa em relação à pergunta que a Alessandra fez de grupo econômico. Tá? Eu vou encerrar aqui a parte de exposição. Acho que a Bruna e a Leonela vão fazer algumas perguntas também, e a gente encerra em seguida o evento, certo? Bruna, pode seguir.
Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Luiz e ao Dr. Henrico pela excelente exposição. Aqui nós temos diversas questões, mas acho que devido ao tempo, acho que só 2 perguntas serão feitas, tudo bem? Temos aqui a pergunta da Bianca França. Ela perguntou se tem alguma relação entre a deturbação do princípio de autonomia do patrimônio e as sociedades despersonalizadas que não foram inscritas em registro público. Vocês querem responder? Eu posso fazer um comentário. O professor Luiz quer falar sobre? O que eu entendi da pergunta é se há pessoas, sociedades de fato não registradas oficialmente, então sem um contrato, sem um registro, e se nesse aspecto numa relação dessa, ficaria mitigado o princípio da autonomia patrimonial. Eu entendo que sim, esse é um dos efeitos. Por quê? Porque a sociedade, de fato, ela cria uma série de relações entre os sócios que estão se relacionando na sociedade de fato. Ela pode ser reconhecida, tá? Mas perante terceiros que podem vir a ser credores dessas pessoas, não existe propriamente uma personalidade jurídica constituída. Então, esses sócios estão agindo, na verdade, perante terceiros em nome próprio. Então, nós não podemos, acredito eu não conheço nenhum caso, mas estou aberto aqui a ouvir, não sei se o professor Luiz tem alguma observação a fazer a esse respeito, eu acredito que nós não teríamos um caso de uma sociedade de fato que recebe esse benefício da lei, vamos dizer assim, da autonomia patrimonial, porque a autonomia patrimonial ela vem amarrada com uma obrigação de você fazer nascer a pessoa jurídica, mesmo conforme o que prevê o Código Civil. Você tem que constituí-la. Aí, havendo pessoa jurídica, sim, incide a segregação do risco com essas limitações que nós estamos discutindo aqui, né? O que me parece, concordo com o que disse o Henrique, é isso mesmo, o que tem que se avaliar se é o tipo societário em que os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade, ou seja, se há essa separação patrimonial. Porque se for um tipo societário, até pela irregularidade, em que não há essa separação patrimonial, o sócio vai responder independentemente de desconsideração. Agora, toda vez que houver essa separação patrimonial, o sócio só responde se for decretada a desconsideração. E para ser decretada a desconsideração, ele tem que ter praticado atos que justificam uma medida tão drástica que afetam o seu patrimônio. Então, tudo vai depender da natureza da sociedade e da existência ou não dessa responsabilidade do sócio pelas obrigações societárias. Se não houver essa obrigação, eles só são atingidos pela desconsideração. A seguinte pergunta é do Paulo, e ele quer saber como o judiciário tem se comportado a respeito da desconsideração da personalidade jurídica depois da Lei da Liberdade Econômica. Então, assim, quando veio a Lei da Liberdade Econômica e houve esse reforço, vamos dizer assim, para a constatação da fraude e da irregularidade, para que só nesses casos haja desconsideração, o judiciário deixou bem claro que esse reforço, que essa restrição não se aplicaria às relações de consumo que eram regidas pelo artigo 28, que são regidas pelo artigo 28 do CDC. Então, obviamente que as empresas disseram, olha, está aqui, é uma questão excepcional, tem autonomia patrimonial e tudo mais. Tudo bem, nas relações civis e empresariais, sim. Para o consumidor, o judiciário está se posicionando pela aplicação do artigo 28, né? Então, dizendo que, basicamente, teoria objetiva, basta não pagar e você é responsável, você é sócio. A questão curiosa, a crítica que eu faço, na verdade, que eu fiz aqui, é que o judiciário diz, tá bom, eu não vou aplicar a Lei da Liberdade Econômica, que mudou o artigo 50 do Código Civil, mas a expressão administradora, essa sim eu pego emprestado do Código Civil, o resto eu não aplico. Então, não vale. Ou você faz uma analogia completa, respeitando todo o sistema do Código Civil, e aí o sistema traz junto a obrigação de comprovar o uso irregular, ou você aplica, então, só o 28, que teve o parágrafo que falava do administrador suprimido por veto. Então,
tudo bem, os sócios pagam só em caso de inadimplência, mas eu não envolvo o administrador. Então, se é para separar os microsistemas, que se separe os microsistemas e que não se faça uma analogia de conveniência, pegando só uma palavrinha e aplicando ela, dizendo o resto eu não acho bom, essa aqui eu acho bom. Porque a analogia é uma coisa que se estuda há muito tempo e não é assim que ela é feita. Então, respondendo à pergunta, o judiciário, acredito eu, é cedo para a gente falar em relação às relações civis, porque os recursos estão acontecendo agora, nós ainda tivemos a pandemia, a lei é de 1 ano atrás, mas acredito eu que ela vai consolidar um pouco mais de segurança jurídica, embora a alteração não seja tão sensível assim, no artigo 50, para o consumidor, o judiciário falou, não vale qualquer restrição, se não pagar, os sócios respondem. O que me parece, só falando mais um pouquinho sobre um aspecto, essa alteração do artigo 50, na verdade, foi para reforçar, a meu ver, o que já deveria ser. Ou seja, fica claro que a desconsideração não é um oba-oba, não encontrou bens, desconsidera. Tem que haver justificativa efetiva para que isso aconteça. Mas, mesmo antes da alteração do artigo 50, já deveria ser assim. O que eu acho é que quis se trazer um reforço, entendendo que muitas vezes não é o que acaba acontecendo na prática. Mas acho, até para o bom desenvolvimento econômico, que tem, de fato, o juiz que ser rigoroso para avaliar se, de fato, o sócio praticou atos que o tornam responsável, ou o administrador. Então, eu acho que houve um reforço do que já existia, mas nada de uma mudança significativa, mas chama mais atenção para a necessidade de haver os motivos para desconsideração. Eu concordo plenamente, foi um reforço mesmo, não foi uma alteração. Até mesmo o artigo 49A que eu mencionei, que veio para declarar que a autonomia patrimonial é uma coisa boa, né? Isso, na verdade, é uma declaração que toda a teoria da personalidade jurídica já era baseada no fato de que eu tinha que segregar o risco da atividade, que a empresa é uma pessoa diferente da pessoa do sócio que a constitui. Então, eles vieram e declararam. O artigo 50 colocou lá mais alguns detalhes do que seria desvio de finalidade, mas como o professor Luiz Eduardo bem disse, já tinha isso no artigo 50. Tem que ter desvio de finalidade, basta dizer isso, né? E aí, claro, a jurisprudência poderia dar, e a doutrina, né, poderiam dar um significado para isso. Quis dar um reforço, como eu disse, não resistiram, colocaram lá o inciso 3º, que é outros atos quaisquer de quebra da autonomia patrimonial, e aí o judiciário pode, dentro desta abertura, né, dessa generalidade, pode lidar com o artigo com a mesma generalidade que ele tinha antes. Então, se tentaram especificar, não deviam ter colocado esse inciso, fazendo uma crítica aqui à lei da liberdade econômica. Mas a tentativa foi exatamente essa, foi reforçar que, olha, tem que ter realmente um caso de, senão não desconsidera. No cível. No consumidor, o judiciário falou, não, aqui a gente continua desconsiderando só com inadimplência. Mais alguma pergunta, meninas? Tem uma pergunta aqui, que eu acho que a gente pode encerrar também, que é um assunto também polêmico, mas sejamos breves. No caso de falência ou recuperação de empresa, como fica a desconsideração da personalidade jurídica? Pode ser aplicada? Eu acredito que sim, na verdade, o nome que se dá isso é de extensão dos efeitos da falência, mas eu acredito que vale sim a regra do artigo 50, isso mesmo, se houve um mau uso da pessoa jurídica, eu posso estender os efeitos da falência a empresas do grupo, a sócios e etc. Fora isso, fora esses casos, é muito importante ressaltar, pegando o gancho dessa pergunta, que há uma hipótese muito clara, muito reiterada, que o judiciário usa para desconsiderar a pessoa jurídica, que é quando os sócios abandonam a empresa. E quando os sócios abandonam a empresa, o nome que o judiciário dá para isso é dissolução irregular da sociedade. Então, fala assim, eu fui lá no endereço, não tem nada, eles não fazem mais nada, a empresa está lá parada, o CNPJ está aqui, ninguém encerrou ela. Então, os sócios respondem pelas obrigações. Dissolução irregular de sociedade.
Lembrando para todos, falência é um processo de dissolução regular da sociedade, regulado em lei. Então, o fato da sociedade estar sendo dissolvida por falência não significa que os sócios respondem pelas obrigações. Por isso que, na falência, se os sócios forem responder pelas obrigações da empresa falida, tem que ter o enquadramento numa hipótese de desconsideração. Eles não respondem porque estão falindo. Pelo contrário, se eles estão falindo, eles estão usando o procedimento regular para liquidar aquela empresa, que é o contrário do procedimento irregular, que é simplesmente abandonar a empresa e deixar ela morrer sozinha. Foi bem colocado pelo Henrique, o Henrique e eu concordo totalmente, porque é interessante a gente chamar a atenção para o seguinte: essa separação patrimonial entre sócio e pessoa jurídica, ela existe tanto durante o funcionamento dela nos dias bons, como também essa separação existe nos dias ruins. Então, vejam, não há confusão. Tem o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa. Ah, mas se a empresa quebrar, aí mistura. Vejam, peraí, não faz o menor sentido. Se há separação patrimonial, há nos bons momentos e nos momentos ruins. Então, eu acho que, de fato, como disse o Henrico, para se responsabilizar sócio, administrador, tem que haver justificativa para isso. Não é algo automático. Se fosse, morria a separação patrimonial. Morria no pior momento, na hora que mais o administrador ou o sócio, no caso, depende dela, né? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, especialmente do professor Luiz Marge, do Henrico aqui. Acho que a palestra foi bastante enriquecedora, a gente tentou passar por bastante pontos que são bastante polêmicos e a gente talvez ainda demore um pouco para entender tudo isso que está acontecendo ainda em relação à desconsideração. E é isso, gente. Muito obrigada. Se eu puder falar um pouquinho, eu quero rapidamente agradecer à Comissão do Jovem Advogado. É um enorme prazer vir conversar com os jovens advogados. Eu estou sempre à disposição, sempre que eu puder contribuir é só chamar, venham com enorme prazer. Quero agradecer a Alessandra pelo convite, a Bruna, a Leonela, por nos receber tão bem aqui. E quero também agradecer muito ao professor Henrico, que eu aprendi muito também sobre desconsideração com o professor Henrico, que trouxe uma série de questões ligadas também à área empresarial, comercial, societária, e eu, de fato, aprendi bastante com ele e agradeço muito, e Henrico, foi um prazer estar aqui com você nesse debate. Muito bom, eu também quero agradecer todo mundo. Obrigado, professor Luiz Eduardo, uma honra. Espero que a gente faça, espero que a comissão dê seguimento à parte, como uma série, a parte 2 e 3, eu estarei à disposição todas as vezes que vocês nos convidarem para a gente falar mais. Eu acho que há outros temas, eu vi até algumas perguntas que por falta de tempo a gente não conseguiu responder, e o tema permitiria mais uns 10 encontros desse. Então, estarei à disposição de todos. Obrigado mais uma vez e o meu abraço para todo mundo e para todo mundo que está participando e está assistindo.